os times mais queridos da OB de 2020, da fase 2 do nível 2. Vamos lá. Uma pesquisa foi feita na internet para saber os times de futebol preferidos dos internautas. 6 times foram incluídos na pesquisa: A, B, C, D, E e F. O resultado da pesquisa ainda não foi revelado, mas foram divulgadas as seguintes informações. Aí agora vamos para as regrinhas, né? F teve menos votos do que B. C teve mais votos do que B e menos votos do que E. A teve mais votos do que F. E não houve empates dos votos dos times. Então, nenhum dos times tiveram empates em votos. Vamos lá. A questão 1 da atividadezinha. Qual das seguintes alternativas poderia ser o resultado da pesquisa do time menos votado para o time mais votado? Então, ele quer saber a ordem ali, né, do que foi o menos para o mais votado. Ou seja, é crescente o número de votos. Tem essas regrinhas, né? Então, a gente tem que sempre obedecer elas. Deixa eu só... Aqui. Pronto. Vamos lá. Primeira regrinha. O F teve menos votos que o B. Então, o F é menor que o B. O C teve mais votos do que o B. Então, o C de cá e o B de cá. O C teve mais votos que o B e menos votos do que o E. Então, você teve menos votos do que o E para cá e o C de cá. E não houve empate. Ah, não, teve o A ali. Ó. O A teve mais votos do que o F. Então, o A é maior do que o F. E não teve empates nos votos dos times. Então, vamos lá. Para fazer uma sequenciazinha, a gente pode ver que o B vem depois do F, que vem antes do C, e o C vem antes do E, e o F vem antes do A. Então, vamos lá. Ó, o B aqui, vamos começar a nossa sequenciazinha. Pelas regrinhas aqui que eu coloquei. Ai, peraí. Aí, foi. Pelas regrinhas. Vamos lá. B aqui. Aí, antes do B, o F, ele tem que vir antes do B. Então, vamos colocar o F aqui. E o C, ele tem que vir depois do B. Então, o C vem para cá. E o E, ele vem depois do C. Então, o E vem para cá, na frente do C. E o F, ele tem que vir antes do A. O A, vindo depois do F, em qualquer posição ali, dá para ele ficar. Então, eu posso colocar ele aqui, porque não tem nenhuma outra restrição para ele. Ou eu posso colocar ele aqui, ou aqui na frente. No caso da nossa, do nosso, como é que fala? Das nossas alternativas, ele fica aqui entre o C e o E. Como o D não tem nenhuma restrição para ele, ele pode ficar ali em qualquer lugar se as regrinhas aqui forem seguidas. Nesse caso, ele pode ficar aqui no D, na posição inicial, quer dizer. O D fica na posição inicial. Agora deixa eu arrumar aqui. Deixa eu apagar, cadê a borracha? Bom, então a nossa sequência, seguindo as regrinhas, fica D, F, B, C, A, C, A, E. Por quê? Porque o B ele tem que ficar entre o F e o C.
o B está entre o F e o C. O A tem que vir depois do F e o C tem que vir antes do E. E essa alternativa C é a única que segue todas essas regrinhas, que fica o B entre o F e o C, e o A depois do F e o C antes do E. Com isso, a única posição que sobra é a D no primeiro lugar, porque senão daria errado nas outras. A questão 2, que é assim, ó. Qual das seguintes alternativas é a lista de todos os times que podem ser o quarto time mais votado? Então, qual desses aqui que consegue ficar na posição 4, seguindo as regrinhas? Que as regrinhas não impedem eles de estar ali na posição 4. A resposta certa já é a letra D. E logo de cara, uma coisa que talvez vocês não prestarem atenção, eu não sei, tem uma letra aqui que não teve nenhuma restrição. Então, ela já pode ficar em qualquer lugar ali qualquer posição. A letra é a D. A letrinha D não tem nenhuma restrição aqui com ela. Então, ela pode ficar em qualquer lugar. Então, logo de cara, a gente já eliminava a e a B, porque não tinha letrinha D. É, e agora eu vou explicar o dos outros. De acordo com as regrinhas, de novo, né? Vou colocar aqui, escrever aqui de novo, rapidão. Vou só colocar aqui. C mais que B e C é o A teve mais que o F. Aqui, rapidão. Aí agora a gente já pode fazer, né? Então, sobrou as alternativas C, D e E. Bom, logo de cara, já dá, se seguir esse exemplo aqui, já dá para a gente colocar o A aqui na quarta posição, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o A já está aqui. Então, a gente já inclui o A. Até agora temos o A e o D. Agora, outra alternativa que dava era colocar o, o E, porque o E ele tem que estar depois do C. Se a gente colocar o E, não, o E, não, o E não, pera aí. O E não podia porque o E é depois do C. Pera aí, o E. Mas aqui já não tem alternativa com E, então o E já não dava. Eu acho que é por causa dessa do C aqui, ele já inclui que o E esteja ali no final, na última, na sexta posição, e ele não consegue ficar antes. Tá, então a gente inclui aqui o, o C, que pode vir para cá, porque o D ele pode estar aqui também, né, no início. Ou também, como eu falei, tem como colocar a letrinha A entre elas. Então, já dá 4 posições se eu colocar a letra A aqui entre o F e o B, ou o B e o C. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Já dá. E outra condição é igual eu falei, né? Coloca o A aqui no meio entre o F e o B. E antes ainda, coloca o D. Antes do F, coloca o D. Deixa eu apagar essa outra. Opa, pera aí. Antes do F, desse jeito aqui que eu tô mostrando, né? O A entre o F e o B, ou se o A tivesse entre o B e o C. Ah, é por causa dessa regrinha aqui que não tem como colocar o E, porque o A precisa estar por aqui antes. Tá certo. E o D ficaria aqui. Então, no caso, o B também dá na quarta. E como eu falei, dá para colocar o A entre
o B e o C. Então, o A ficaria na quarta posição. Ah, foi o que eu falei, né, aqui da E. Tá, peraí, deixa eu retomar meu raciocínio. Já fiz do B aqui, né, do C. Ah, é porque eu fiz o do C junto com o B. Tá certo. Então, meio que ficaria assim, ó, as posições. O B aqui, o F e o A. Aí aqui poderia ser o C. E teria, poderia ser o D, o F, o B e o A. Ou o F, B, peraí, B, C e D aqui, né? Qualquer posição, porque o B tem que estar entre o F e o C. E o B. O B poderia ser o D aqui, o F, o A e o B. Então, a alternativa D, essa daqui ficou um pouquinho mais confusa, mas é por causa que ela é um pouquinho mais complexa. Só que é, seria essa por causa disso. O único que não tem restrição é o D. O D está incluso aqui, então ele pode ficar em qualquer lugar. E tem como mexer a essas letras para que cada uma fique mais ou menos. Tem outras ordens também aqui. Mas poderia ser para o C ficar em quarto, poderia ser essa. Para o A ficar em quarto, poderia ser essa. Para o D ficar em quarto, poderia ser essa. E para o B ficar em quarto, poderia ser essa. Por isso que essa é a correta. E não é porque inclui o F, porque se o F ficasse em quarto, não teria espaço para caber o B, o C e o E depois. Aí faltaria posição. Por isso que não tem como incluir até o F. E não tem como colocar o E também por causa da condição ali do C. Que o E tem que ser depois do C e o C tem que ser depois do B, aí faltaria espaço também, né? Porque aí passaria o F. O F passaria da quantidade de posição que poderia, né? Que seria 4 só. Questão número 3. Se A e D estão em posições sucessivas, um imediatamente após o outro, em qualquer ordem, no resultado da pesquisa, qual das seguintes alternativas é sempre falsa? Nessa questão aqui, ele pede que, se a gente colocar sempre A e D consecutivamente, ou D e A, tem que estar um depois do outro, não importa a ordem, A e D, ou D e A, qual das alternativas abaixo vai ser sempre falsa. Então, dessas alternativas, colocando a restrição de sempre A e D estarem colados, qual que vai ser sempre falsa? Número 3, resposta correta, letra E. Agora vamos ver do porquê da resposta correta ser essa letra A. Vamos pensar aqui de novo na mesma sequência. F teve menos voto do que B, então a gente tem F e B. Teve menos do que B, então F vem antes. C teve mais votos do que B e menos do que E. A gente sabe que ó, C teve mais votos do que B, então teve mais votos. E B que B e menos votos do que E. Então a gente sabe que C teve mais votos do que B e menos votos do que E. A gente sabe que ele tem que vir depois do E. A gente sabe que o A teve mais votos do que o F. Então o F está aqui, o A tem que entrar em alguma dessas posições. E não houve empate, beleza? Só que o que a gente tem aqui com que a restrição dessa questão fala? A e D tem que estar em posições sucessivas ou ao contrário, né? Não importa a ordem. A e D. Levando em consideração essa aqui, essa sequência, que a gente pode colocar A e D nesse sentido, sendo vindo depois aqui, né? Sendo C teve mais votos do que B e menos do que E. C mais votos do que B e menos do que E. Mas não tem restrição sobre o A, sobre ele ser o último, e não teve restrição sobre o D. Então, o A e o D ali, a gente só não pode colocar o A antes, antes do F. A única restrição que a gente pode colar no A e no D. Vindo aqui no B é o quinto mais votado. Nessa questão aqui,
O B ser o quinto mais votado pode pelo fato de, é, aqui o B e o A pode vir aqui depois do F, o D também, a gente já tem três, é, no caso não, sempre falsa, né? O que é sempre, sempre falso. O B ser o quinto mais votado, ele pode ser falso, tanto que ele também pode estar ali. Mas a gente leva em consideração que, que a gente quer sempre falso, sempre, 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 é a letra E, que o E é o segundo mais votado. O sentido dele ser o segundo mais votado sempre ser falso é como? Se o E ele é o último da fila, sendo o último da fila, imagina comigo, se são 7 posições, ele sendo aqui, vamos dizer, o último da fila, colocando dois ao mesmo, os dois juntos. Ele está aqui sendo o quinto por enquanto, o quarto, né? Colocando os dois na frente, colocando o A e o D na frente do E, ele não vai ser o último, porque o A e o D estão juntos. De 7 menos 5, de 7 menos 5, fica só os dois, o A e o D. Então ele não pode ser o segundo, porque o A e o D estão colados. E se o A vai vir na última posição, o D tem que vir na penúltima. E se o D vir na última, o A tem que vir na penúltima. Na questão aqui dos 7 dígitos. Se o A vai vir aqui, o D vai ter que estar aqui. Ou se o A vir aqui, o D vai ter que estar na última. O D vai ter que estar na última. Então, imaginando que se esses dois sempre vai estar ali naquelas últimas posições por eles estarem sempre colados, é impossível o E ser o segundo mais votado. Vamos dizer, da fileira de trás para frente, sendo do mais votado até o menos votado. Ele não pode, porque não há como, porque se eles estão coladinhos, o A e o D, e o D e o A, não tem como ele ser o segundo mais votado, porque se a gente colocar nessa ordem aqui, né, eles estarem colados, eles não conseguem estar juntos. B, ser o quinto mais votado, então é só a gente retroceder. Se o A e o D está aqui, o E vem aqui, terceiro, aí a gente tem o C e o B, exatamente como ele pediu. O quinto mais votado. Então, o mais votado aqui nesse caso foi o E, depois o D, depois o E, depois o C, depois o P. Então, o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo o quinto mais votado. Então, é verdadeira. Então, a gente já, ó, essa aqui não é. C é o segundo mais votado. O C, sim, pode ser o segundo mais votado. Por quê? Se o E, se a gente trazer o D e o A para trás aqui do C, botar nessa posição aqui. Então, o E, logo depois do E vem o C. Então, pode ser o segundo mais votado. F é o menos votado. Sim, o F ali é sempre o mais de trás, em todas as sequências que a gente tinha montado. Porque ele tem que estar atrás do. Ó, A teve mais votos do que F. Então o A não pode ir lá para trás do F. O D pode, né? Mas só que como ele não vai poder, porque o A e o D tem que estar junto. Então essa restrição ele vai ficar igual, tipo, ele não tem como trazer para. Se o F está na segunda posição, o A e o D vai ficar menos um, né? Vai zerar. Não pode, não pode. É de 1 a 7, ele não pode ficar negativo, no caso, né? A posição negativa. A é o terceiro mais votado, pode do sentido do A sempre estar onde ele quiser. No caso, F, aí logo depois o B, aí depois do B a gente pode colocar o A e depois o D, entre o B e o C. Sendo assim, verdadeiro também. Então, o E, sendo que sempre vai ser falso, sempre, sempre, de qualquer maneira, sempre vai ser falso. Porque se a gente depois, se o E é o segundo mais votado, não tem como ele ser o segundo, porque o primeiro tem que estar entre o A e o D. Mas A e D estão colados. Então eles já ocupam duas posições. Aí é impossível, de maneira nenhuma, o E ser o segundo mais votado.